nesses dias tão difíceis, onde a dor prevaleceu, surge nova luz, vinda de Jesus, é mensagem que traz vida. Nasce lá na cruz e nos reconduz ao batismo, acolhida. Na palavra revelada, esperança renasceu. Vamos, pois, cantar, sim, anunciar, lá na cruz aconteceu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Ele nos amou, já nos abraçou, no batismo se nos deu. Nós estamos iniciando então mais uma live das sextas-feiras à noite, que nós costumamos conversar sobre espiritualidade, sobre a Bíblia, sobre a saúde. E hoje vamos desenvolver um pouco o assunto conceito de saúde. Nos últimos encontros nós falamos sobre luto, baseado nas histórias da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. E hoje vamos conversar um pouco sobre o que é então saúde, né? Vamos nos próximos encontros aprofundar essa questão. Hoje vamos fazer uma breve introdução sobre isso. Uma das coisas muito importantes para a saúde é quando a gente tem oportunidade de falar dos sentimentos da gente, do que passa com a gente, daquilo que está ali dentro. E uma forma de fazer isso é contar a nossa história de vida, né? Então, eu faço um trabalho num dos hospitais aqui em Passo Fundo, pelo menos uma vez por semana, onde a gente se encontra com as pessoas hospitalizadas que podem ir até a capela e ali a gente conversa, né? Então sempre é um momento muito forte de emoção para algumas pessoas, porque muitas delas às vezes não têm essa oportunidade de falar da sua vida, de falar de si. E quando você conta a história da tua vida, você acaba assim se aliviando de muitas questões. Contar a história da vida é uma forma de a gente alcançar um lado, assim, uma questão referente à saúde. Então, sempre que alguém se aproxima de você e começa a contar a sua história, ouça a pessoa, deixe ela falar a história dela, né? Isso vai fazer muito bem para aquela pessoa e você vai conquistar um amigo, uma amiga, né? E procure alguém para contar também a tua história, né? E veja bem, o que é a Bíblia? Se não são assim histórias. A palavra de Deus, a inspiração da palavra de Deus é nos revelada através de histórias, né? Histórias às vezes contadas, né? Como as próprias parábolas de Jesus. Tem diversos textos na Bíblia que não são exatamente histórias reais, mas o que a história quer transmitir é uma verdade sobre a vida, né? Então, a Bíblia é cheia de histórias, né? A história da caminhada de um povo com o Deus no qual acredita, né? Então, a história é muito importante. Uma das questões que afeta a humanidade é o preconceito. Isso é um aspecto da doença nossa. O preconceito dificulta a gente alcançar boas relações.
O que isso tem a ver com o conceito de saúde? Quer dizer, a gente precisa primeiro superar os conceitos prontos. Nós precisamos ser pessoas disponíveis para, inclusive, mudar o pensamento sobre diversas questões que vão acontecendo ao longo da vida, né? A gente não pode se tornar uma pessoa fanática, uma pessoa que pensa que está sempre certa em tudo. Vamos dizer, isso dificulta relacionamentos, dificulta diálogo, dificulta uma série de coisas e cria enfermidades na vida das pessoas, né? O que é o preconceito? Preconceito é aquela ideia que eu tenho e que eu acho que é aquela que eu tenho que seguir e que todos em minha volta devem seguir. E é a única verdade possível. Eu estou totalmente certo, o outro está totalmente errado. E muitas vezes essa ideia ela não foi construída através de leituras, de estudos, de análises das outras ideias, do confronto, do ponto de vista positivo, confronto não de guerra, mas de comparação com as outras ideias, com os outros argumentos. Então, preconceito é algo que eu já tenho pronto e não estou disposto a mudar. São ideias que eu criei através de alguma fantasia, ou que eu acho, ou que as pessoas vão repetindo e porque estão repetindo deve ser a verdade. Então, isso são os preconceitos. Eu posso desenvolver diferentes preconceitos para diferentes situações. Então, eu já estou predisposto a crer de uma determinada forma. Eu tenho uma ideia sobre um grupo de pessoas, sobre uma pessoa, sobre uma ideologia, sobre uma organização, sobre uma entidade, sobre um povo, sobre uma religião, e aquela ideia. Quer dizer, eu nunca sentei com as pessoas dessa entidade, nunca sentei com a pessoa daquele povo, eu nunca ouvi a história deles. E então, o que eu penso deles é isso. Isso é uma doença na humanidade, isso dificulta demais para a gente alcançar relações saudáveis. Saúde das pessoas está também em muitos aspectos, e se a gente lê a Bíblia, isso fica muito bem estabelecido. A saúde está muito relacionado aos bons relacionamentos, aqueles relacionamentos que eu procuro edificar com o princípio de paz e justiça. Se você vai ler a Bíblia, é isso que vai estar sendo falado, sobre a justiça de Deus, sobre a paz, sobre o amor. E se nós vamos falar de reino de Deus, que nós esperamos para a eternidade, o que é o reino de Deus? De paz e justiça, onde todas as pessoas irão viver sob o amor e a graça de Deus, e as pessoas vão ter uma saúde integral. Significa, as pessoas não vão ter essas diferenças que nós temos aqui hoje. Ou as diferenças que vão existir vão acontecer numa convivência pacífica e justa. As pessoas vão gostar de viver num ambiente de diversidade. Então, nós temos um problema que causa muita apreensão, muita ansiedade, muita angústia. Eu vou aprofundar esses temas a partir de histórias que eu ouço de pessoas, como que as pessoas sofrem, e esse sofrimento muitas vezes vai desencadear várias situações de enfermidades. Então, o preconceito, que é muito forte nas relações humanas, é um desencadeador
de doenças mentais, emocionais e físicas. Bom, o que é saúde? É exatamente isso. Quando nós vamos conseguir um equilíbrio entre as questões emocionais, entre as questões e a questão física, né? O equilíbrio emocional entre emoção, razão, equilíbrio, e isso vai ajudar também na questão física da pessoa. Então, nós entendemos, pessoas cristãs, que nós somos uma integralidade. A pessoa cristã, ela não separa emoção, vamos usar aqui o espírito, nesse caso, do corpo, da questão física. Então, as questões mentais, emocionais e físicas, quando elas se encontram numa relação de equilíbrio, então a gente teria o que a Bíblia chama de saúde. Se nós vamos ler as curas de Jesus, e mais adiante vamos ler algumas, nós vamos exatamente descobrir que Jesus quer trazer um equilíbrio entre as pessoas e também um equilíbrio espiritual. Existe também um desequilíbrio quando a espiritualidade ou a religiosidade acaba inclusive potencializando problemas emocionais ao invés de curar. Sim, Jesus é Deus e ele teve alguns conflitos com a religião do tempo dele, pelo fato de a religiosidade do tempo, ao invés de curar as pessoas, deixavam as pessoas ainda mais doentes. E nós vamos ver em que sentido. Então, nem sempre, nem toda pregação religiosa é de fato, se nós vamos olhar a Bíblia, os profetas e mesmo Jesus, um fator preponderante de cura. Não estou aqui analisando que essa religião é boa ou aquela. Estou falando da religião de uma forma geral e estou dizendo que dentro do cristianismo a cura é vista como um equilíbrio emocional, mental, espiritual e físico. Vou citar só uma questão para pontuar muito bem, porque vamos fazer alguns encontros sobre essa questão, o que é saúde, o que é doença, o que é enfermidade. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, nas comunidades onde ele passou, por exemplo, se vocês lerem 1 Coríntios, vocês vão ver como naquela comunidade existem problemas que causam um desequilíbrio na vida das pessoas, e um desequilíbrio, inclusive, na questão dos relacionamentos das pessoas umas com as outras. Então isso é muito importante que nós tenhamos isso bem claro, né? Naquela comunidade de Corinto, leiam a primeira carta aos Coríntios, vocês vão ver ali muitos conflitos entre as pessoas da comunidade, por uma questão de entendimento que trouxe desequilíbrio emocional, trouxe desequilíbrio nas relações, dá para dizer que ali, aquela comunidade, aquelas pessoas tinham uma certa doença nesse sentido. E o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz para as pessoas: quando eu canto com o Espírito, com fervor, com emoção, com esperança, com fé, né? Com convicção. E ele disse, mas também canto com a razão. Significa equilíbrio, certo?
Então o apóstolo Paulo, ele falou a mesma coisa em relação à oração. Quando eu oro com o Espírito. A gente tem que entender com mais profundidade esses conceitos cristãos. Lá como eles entendiam esses conceitos nas primeiras comunidades cristãs. Esses conceitos, alma, espírito, espiritual, eles sofreram muitas mudanças ao longo da história da humanidade. Então a gente sempre tem que recuperar o sentido original desses termos para a gente entender o que a palavra mesmo quer falar. Porque se a gente entende esses termos, às vezes, como eles são entendidos hoje, e atribui o sentido que eles têm hoje para o sentido que as escrituras queriam dar, nós vamos estar entendendo errado a própria escritura. E isto acontece muito. Então a gente precisa conhecer um pouco da história, inclusive, do significado das palavras. Então é muito importante isso. Mas o apóstolo Paulo dizia então que ele canta com o Espírito e canta com a razão. Ele ora com o Espírito e ora com a razão. É um equilíbrio, fervor, convicção, esperança. Mas ele ainda mantém a sua equilíbrio, a sua consciência. A religiosidade, ela não pode conduzir uma pessoa a um fanatismo, a um desequilíbrio emocional. Vamos dizer, você vai uma vez num culto e tem vontade de chorar, é bom, é importante, tem um hino lá que te traz assim ele mexe com você profundamente, né? Mas você ficar chorando o culto todo, todos os cultos, você ter a necessidade de ir no culto para chorar e atribuir que isso é ação do Espírito Santo, você deveria começar a pensar, existe alguma coisa aqui que eu emocionalmente não tenho alguma coisa. Porque em dado momento eu também tenho que ter equilíbrio, não posso ficar chorando o tempo inteiro. Eu também tenho que prestar um pouco atenção no que esse hino fala para nós. Eu tenho que analisá-lo com a minha razão. Eu preciso pensar o sentido disso. Esse hino também precisa modificar a minha vida. Quer dizer, uma pessoa que nunca chora, nunca tem uma emoção, é a mesma coisa. Significa que a pessoa tem alguma barreira, tem alguma situação que ela se impede de pôr para fora certas situações através do choro. Uma pessoa que nunca chora, vamos dizer, ela vai deixar de experimentar uma situação muito importante que a gente experimenta só no choro. E o choro é algo que faz parte da nossa criação e ele é um elemento importante para ajudar na cura das pessoas. Então, uma pessoa que só tem que chorar o tempo inteiro, tem alguma coisa que está desequilibrada. Uma pessoa que nunca chora, nunca tem uma emoção, nunca tem um sentimento de mexer com ela tudo ela se guia pela razão, pelas coisas lógicas da vida, ela também tem um desequilíbrio. Então, quer dizer, a saúde não é exatamente não ter nenhuma dor no corpo, ter alguma disfunção, né? Nós sempre vamos ter uma e outra disfunção. As pessoas até têm medo de fazer exames porque lá vão encontrar alguma coisa, né? Então, quer dizer, muita gente, quer dizer, é bastante comum, a gente ouve muito, sim, né? Apesar de muita gente mais hoje em dia ele fazer exame, mas muitas pessoas só vão quando já tem alguma coisa assim, muito doendo, vamos ver o que é. Então, quer dizer, a gente sempre tem uma e outra. Por exemplo, eu uso óculos, é uma disfunção nos olhos, né?
Então eu tenho que encontrar, apesar de ter essa dificuldade, um equilíbrio na minha vida. Eu posso ter uma disfunção no meu corpo, mas eu com a minha mente, com a minha a questão emocional, a questão espiritual, eu posso conviver bem com essa limitação. Eu posso experimentar muitas coisas interessantes na minha vida. Então, dizer, o conceito de saúde não é simplesmente não ter nenhum problema no corpo. Quer dizer, o conceito de saúde bíblica é um equilíbrio emocional, físico, racional e espiritual. Então é isso que eu pensei em falar com vocês hoje. Muito bem, só estava monitorando aqui se o áudio estava saindo aí, tá? Muito bem, eu quero deixar meu abraço a todos vocês que participaram conosco aqui hoje, né? Sempre agradecer ao meu filho Luiz e hoje também a Luana, me ajudam aqui na transmissão com a parte técnica aqui de transmitir para vocês. Amanhã à noite às 19 horas, quer dizer, sábado, então amanhã o mesmo vídeo é transmitido no canal do YouTube do Sino do Planalto Rio Grandense, né? E a gente deixa aqui um abraço para a Lourdes Knagzinski, a Noeli Gemer, o Laurindo Rezel, a Márcia Rejane Schultz, a Ledi Bueno Halbert, a Geni Kassen, Roseli Buchmeier, a minha colega pastora, aqui na paróquia em Passo Fundo, o Sandro Hamacher, a Alice Petri, minha irmã, Isolde Hegele, e aqui os nomes que eu vejo, então ainda tenho Egon Holderit. Temos gente aqui do Mato Grosso, de Passo Fundo e de outros lugares aqui, de 15 de novembro, que sempre nos acompanham nas lives da sexta-feira. Gente, vamos partilhar esses vídeos, né? Os links dos vídeos com os amigos e as amigas de vocês, para que eles também participem, assistam. Vamos fazer a nossa página aqui da Pastoral do Cuidado crescer. Essa semana chegamos a 916 seguidores. Vamos ver se agora ainda no mês de abril, até a primeira semana de maio, chegar às 1000 pessoas seguidoras aqui. Se vocês pensam que o que nós conversamos aqui, isso que nós meditamos aqui é importante, outras pessoas também ouvirem, compartilhem com elas, aconselhem elas a ouvirem essas nossas pregações, essas nossas conversas. E eu deixo o meu abraço para vocês, desejando um final de semana de paz, de esperança. Continuem se cuidando, vamos continuar orando, vamos continuar trabalhando, fazer aquilo que está no alcance de cada um para vencermos esse momento assim, de pandemia, né? Chegar aí até metade do ano, pelo menos no final do ano, termos assim uma vida de encontros mais mais próximos e com mais intensidade entre as pessoas na igreja e na sociedade. E também orar para que tenhamos assim um desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento econômico que alcance justiça social. Uma pessoa cristã não pode pensar desenvolvimento econômico sem pensar justiça social. Se temos um desenvolvimento ecumênico, mas sem justiça, nós vamos ter muita doença de todos os tipos, emocionais, físicos, as pessoas não vão ter acesso a tratamentos, uma série de dificuldades. Quando temos desenvolvimento ecumênico com cuidado e justiça, aí nós temos também o que se poderia chamar de saúde social, né? A pessoa cristã, sim, ela tem que pensar nisso. Existem várias formas de se alcançar isso,
Não é o nosso papel discutir. Para isso temos governos, temos autoridades, temos entidades, temos ONGs. A sociedade debate e discute. Mas a pessoa cristã, independentemente da onde ela participa, ela tem que, pela própria fé, dizer que temos que pensar formas de desenvolvimento econômico, mas cuidando da natureza, significa desenvolvimento econômico sustentável e com justiça social. É só nós lermos os profetas que nós vamos entender muito bem disso. E é só ler com atenção o próprio Evangelho de Jesus Cristo, que também fica muito clara essa situação. Então, saúde e um final de semana abençoado para cada um e cada uma de vocês. Que a paz seja com todos e assim, então, terminamos a nossa live de hoje. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e